Eu sei que tu já travou na hora de subir uma campanha no Google Ads se perguntando: eu uso maximizar cliques ou CPA desejado? Qual é melhor para a campanha fundo de funil? Será que o CPA desejado vende mais porque tá todo mundo usando? Será que maximizar cliques deixou de funcionar? Principalmente para quem anuncia na gringa como afiliado? Fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou explicar de forma prática e sem enrolação tudo o que tu precisa saber sobre essas duas estratégias de lance no Google Ads. Para que tu pare de errar na base, tu vai entender a diferença entre maximizar cliques e CPA desejado, quando usar cada estratégia de lance, os pontos positivos e negativos de cada uma, os erros mais comuns que a maioria dos afiliados cometem e qual o melhor para tua campanha agora, de acordo com o teu momento. Então, se tu é um afiliado iniciante ou já anuncia, mas quer vender na gringa usando o Google Ads para fundo de funil, assiste esse vídeo até o final. Esse detalhe simples pode ser o que está te impedindo de vender. Fala pessoal, eu sou o Vitor, trabalho como afiliado profissional vendendo pelo Google Ads. Se tu já gostou da ideia desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e atinge mais pessoas e tu sempre fica sabendo quando eu postar conteúdos novos para te ajudar. E se tu subiu tuas primeiras campanhas no Google Ads como afiliado, tá travado, não conseguiu fazer a primeira venda ou até já fez algumas vendas, mas não consegue ter constância, eu tenho a minha consultoria individual por chamada de vídeo, onde eu consigo acessar a tela do teu computador, analisar e corrigir tuas campanhas junto contigo e tirar todas as tuas dúvidas. Se tu quer saber mais sobre como a minha consultoria individual funciona, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, tá? O link de todas as ferramentas que eu indico, tá? Como afiliado, vão estar aqui na descrição do vídeo. Dito isso, então, bora pro conteúdo. Então, como eu te falei, eu vou te explicar aqui qual é o objetivo de cada estratégia de lance, quais são os pontos negativos, positivos. Vou te explicar ali também sobre a questão de análise de métricas, né? E os principais erros aí que os afiliados cometem em cada uma dessas estratégias. Começando aqui então por maximizar cliques, né? Que é a mais conhecida. Qual que é o objetivo, né? Da estratégia de lance maximizar cliques? Quando a gente usa a estratégia de maximizar cliques, o Google Ads, né? Ele vai usar a inteligência dele para entregar o máximo possível de cliques no teu anúncio. Lógico, né, de acordo ali com as configurações da tua campanha. Então, pode ser que tu tenha feito alguma segmentação específica, né? Vamos supor que tu deixou algum público fechado. Logicamente, ele não vai entregar para aquele público, mas de acordo com as configurações da tua campanha, ele vai te entregar o máximo possível de cliques. Ou seja, ele não vai ter um filtro ali, né, analisando o lead que ele está entregando o teu anúncio, né? Ele vai entregar para todo mundo, né, que pesquisar ali, lógico, de acordo com as configurações da campanha. Então, o foco aqui realmente é cliques, né? Não é qualidade do clique, que a gente já vai falar sobre isso. E quais são os pontos negativos de usar a estratégia de lance maximizar cliques? Primeiro ponto negativo, né? É que apesar de levar muitos cliques, tu acaba recebendo muitos cliques desqualificados. Então, como eu te falei, né? O Google ele não filtra para quem ele está mostrando o teu anúncio. Ele vai mostrar para todo mundo ali que for possível, tá bom? Segundo, né? Tu precisa ter cuidado com a correspondência de palavra-chave que tu está usando na tua campanha. Então, ali no Google Ads, a gente tem 3 correspondências, né? Que é a correspondência ampla, de frase e exata. E quando a gente roda em maximizar cliques, eu sempre, né, evito rodar na correspondência ampla, porque na correspondência ampla tu acaba atraindo pesquisas, né, que muitas vezes não tem relação com o nome do produto. E aí tu acaba gastando muito dinheiro com termos desqualificados. Então, tu tem que ficar muito atento ali na correspondência que tu vai usar. Eu aqui, geralmente, eu vou usar a correspondência ou exata ou de frase, tá? Nas campanhas de maximizar cliques. E terceiro, né? Um ponto negativo ali é que tu precisa negativar a palavra-chave. Então, tu também tem que ficar atento nisso. Terminou de subir tua campanha em maximizar cliques, tu tem que negativar as palavras-chave. Ou seja, tu tem que dizer para o Google: ó, Google, eu não quero aparecer se a pessoa pesquisar esse tipo de coisa aqui. Então, vamos supor ali que tu tá anunciando o produto ProDentim, né? Então, tu tem que dizer nas palavras-chave negativas que tu não quer aparecer para quem pesquisar por exemplo, ProDentim grátis, ProDentim YouTube, ProDentim vale a pena, ProDentim download, né? Vamos supor que fosse um produto digital. Essas aqui são pesquisas ruins. Então, tu precisa negativar quando tu roda a campanha em maximizar cliques, tá? Beleza, então a gente falou aqui dos pontos negativos, né? Agora vamos falar dos pontos positivos. Quando a gente roda a campanha em maximizar cliques, a campanha ela roda mais fácil, tá? Ela tende a destravar muito mais rápido. Então, tu botou a campanha para rodar ali, dependendo do valor de CPC que tu colocou na campanha, né? Logo ali, em questão de poucas horas, até poucos minutos, ela já pode estar rodando. Costuma ser muito mais rápido que em CPA. E um outro ponto positivo também é que tu paga um clique mais barato, né? Então, lógico, né? Como o Google ele não está filtrando para quem ele está mostrando o teu anúncio, tu acaba pagando um clique mais barato, tá? Deixando claro que isso não significa que o teu custo por venda vai ser mais barato, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o custo por clique, ele tende a ser mais barato que em CPA. É como se em CPA, vamos supor que tu estivesse pagando
R$30 no clique e numa campanha em maximizar cliques tu estivesse pagando 15, tá? Só um exemplo aqui. Sobre a análise de métricas. Em maximizar cliques, né? Basicamente ali, o que a gente vai analisar, né? Os pontos principais vai ser o CPC médio, né? Então, a gente tem que cuidar ali para não pagar um CPC tão caro na campanha, porque se tu estiver pagando um CPC muito caro, pode ser que fique mais difícil de tu conseguir ter lucro, né? O teu custo por venda ele pode ficar muito alto. Imagina ali que tu tá vendendo um produto que te paga, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, R$100 de comissão. E aí tu tá pagando um CPC de R$10. Porém, tu precisa de 30 cliques para fazer uma venda, né? Então a conta não fecharia nesse caso. Então aqui foi só um exemplo bem básico, tá? Para te entender. Então a gente fica atento ali no CPC médio e também no posicionamento, né? Que o teu anúncio está pegando no leilão. Então eu não gosto ali, né, de ficar nem muito exposto com o meu anúncio ali nas primeiras posições e também nem pouco exposto. Tem um vídeo que eu falo só sobre isso aqui no canal. Eu até vou deixar o link depois aqui para te assistir, mais pro final do vídeo. Mas basicamente isso aqui que a gente olha, né? A gente fica atento nesses dois pontos. E quais são os principais erros ali que são cometidos, né, quando a gente roda nessa estratégia de lance? O primeiro, né, é usar a correspondência de palavra-chave em ampla. Então eu já vi vários mentorados ali que chegaram para mim para revisar a campanha e eles deixaram a correspondência de palavra-chave em ampla. E quando tu faz isso em maximizar cliques, como eu te falei, tu vai receber muitos cliques desqualificados. Então vamos supor ali que tu investiu R$500 em um teste de um produto. Só que daí eu fui lá, olhei tua campanha e R$300 foi fora porque as pessoas estavam pesquisando coisas que não tinham nada a ver com o produto. Então tu tem que desconsiderar esse valor aí do teu teste, tá? Tu tem que deixar de lado e fingir que aquilo ali não fez parte do teu teste. Segundo ponto, né? Esquecer de negativar a palavra-chave também é bem comum. Então a minha dica é: vai rodar em maximizar cliques, terminou de subir a campanha, já negativa todas as palavras-chave que tu achar necessário, tá? Lembrando que eu tenho um grupo no Telegram que tá aqui na descrição do vídeo e lá eu ofereço uma lista de palavras-chave negativas, tá? De forma gratuita. É só tu clicar aqui na descrição para te entrar caso tu tenha interesse. E o terceiro erro, tá? É colocar um CPC muito alto. Então, uma forma que eu gosto de definir o CPC em maximizar cliques, né? É pegar o valor da comissão, né? Em real, ali, o valor da comissão em real, e dividir por mais ou menos 30. Divide por 30 e o valor que der tu pode colocar ali de CPC, tá? Inicialmente na campanha, para ver se ela vai rodar ou não. Se ela não roda em 24 horas, tu pode aumentar um pouquinho mais ali, R$1 ou R$2, e ver se ela vai rodar. E fazendo isso até que ela rode, né? Sempre esperando 24 horas. Essa é uma das formas. A segunda forma de definir um CPC seria olhando o planejador de palavras-chave do Google, onde tu iria ver o mínimo, né, que pagaram no leilão no último mês e o máximo, e tu colocaria ali uma média. Então aqui eu comentei contigo, né, o objetivo, os pontos negativos, positivos, o que a gente costuma analisar ali nas métricas, né, principalmente, e os principais erros de maximizar cliques. Agora vamos falar sobre CPA desejado. Antes de falar sobre o CPA desejado, quero só te dar um recado rápido. Se tu está com dificuldade de encontrar bons produtos para anunciar para fundo de funil, eu tenho um mini curso chamado Método Garimpagem Sniper, onde eu te ensino diversas estratégias, né, diversos hacks ali e técnicas para que tu consiga encontrar um bom produto para anunciar no Google Ads. Estratégias essas usando tanto ferramentas pagas quanto ferramentas gratuitas. Então, se tu quer saber mais sobre o mini curso, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora vamos falar então sobre CPA desejado. Em CPA desejado, o objetivo do Google, né, é te entregar o máximo de conversões possíveis no valor que tu definiu de CPA. Então aqui o Google ele vai filtrar melhor, né, para quem ele vai mostrar o teu anúncio. Caso tu não saiba, o Google ele tem a própria inteligência dele, né? Ele conhece o comportamento de cada usuário e ele consegue entender ali se aquela pessoa está mais propensa a comprar o produto no momento que ela fez a pesquisa ou se ela não está. Então aqui eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Vou desenhar aqui. Imagina que aqui é o público que o Google pode mostrar o teu anúncio, né? Quando a gente roda em CPA, é como se o Google ele entregasse aqui, ó, só para esse público do meio, que é o público mais propenso de comprar o teu produto, né? É um público muito mais qualificado. Já em maximizar cliques, ó, ele vai entregar para todo mundo, né? Todo mundo que for possível. Então aqui no meio é o público mais qualificado e aqui é todo o público, né? Então aqui CPA e aqui maximizar cliques. Então vamos supor lá que tu definiu que tu quer que o Google te entregue um custo por venda de 320, né? Um CPA de 320. Ele vai se esforçar ao máximo, né, para que a médio e longo prazo ele consiga te entregar esse valor de custo por venda, né? Custo por conversão. Quais são os pontos positivos de CPA desejado? O principal ponto positivo, tá, é que tu não precisa negativar a palavra-chave. Então, quando eu subo campanha em CPA desejado, geralmente ali eu deixo a correspondência de palavra-chave em ampla, né? Então, vamos supor ali, eu vou subir, sei lá, o ProDentim.
né? Eu vou deixar a Prodent em ampla e geralmente eu não negativo palavra-chave. Exceto em alguns casos, tá? Como quando o nome do produto é extremamente genérico. Por exemplo, vamos supor que eu for subir o Glucotrust. Se eu colocar a palavra-chave Glucotrust em ampla, o Google vai mostrar o meu anúncio para vários outros tipos de pesquisas, de produtos que têm um nome parecido com gluco. E aí sim seria o caso de tu usar as negativas, tá? Mas na maioria das vezes eu não uso. E quais são os pontos negativos? A campanha, ela demora mais para rodar, tá? Apesar do Google te entregar para um público mais qualificado, a campanha demora mais para rodar, exatamente por esse motivo. E tende, tá, a funcionar melhor se a tua campanha ou conta já tiver conversões para esse produto, né, ou nicho nos últimos 15 dias. Então, por isso eu coloquei aqui em maiúsculo, tá? Tende, não significa que é uma regra, tá? Pode subir uma campanha em CPA com 0 conversões e uma conta nova e ela performar super bem. Só coloquei aqui que tende, tá? É o que o próprio Google diz. Então, como eu coloquei aqui, não significa, tá, que tu não pode começar uma campanha com CPA do 0. Tu pode tranquilamente, tá bom? Nada te impede. E quando a gente roda em CPA, como é que funciona a análise de métricas, né? Basicamente, em CPA ali, a gente vai ficar atento ao custo por conversão, né? Então, se eu estou pedindo ali, vamos supor, para o Google um CPA de 300, eu defini um CPA de 300, eu tenho que ficar atento quanto que de fato está o meu custo por conversão nessa campanha, né? Para eu ver se está acima, se está abaixo, né? E a partir daí eu tomar decisões, ou de pausar a campanha, ou de aumentar o meu CPA, caso a campanha esteja travada, ou se o meu custo por conversão estiver muito alto, de repente eu baixar um pouquinho meu CPA, para tomar esse tipo de decisão. E quais são os principais erros rodando em CPA? O primeiro erro é de colocar um CPA muito alto logo de início da campanha. Então, vamos supor que a comissão do produto que tu esteja divulgando seja de R$600. E aí tu vai lá no início da campanha e coloca um CPA de 1.000. Ou seja, tu está dizendo para o Google, Google, eu quero que tu gaste 1.000, eu quero que tu me traga vendas com custo por venda de R$1.000, sendo que tu recebe só 600. Isso não faz nem sentido, né, quando tu para pensar. Então, o valor de CPA que eu prefiro colocar nas campanhas é sempre algo ali entre 60% a 100% do valor da comissão. Eu só coloco um CPA acima do valor da comissão se for um produto muito disputado, tá? É muito concorrido, que eu não costumo rodar esses produtos. E eu quiser rodar muito ele, assim, mas eu não costumo fazer isso. Aí tu poderia colocar um CPA, por exemplo, 130% do valor da comissão. Mas eu prefiro começar sempre de baixo ali, ó. 60% da comissão e vai aumentando aos poucos, né? Caso a campanha não rode. E o segundo erro em CPA é travar muito a campanha. Então, diferente de maximizar cliques, né, que tu pode começar com a campanha mais segmentada para um público específico, uma idade específica, um dispositivo específico. Em CPA não, tu pode dar mais liberdade para o Google. Né? Tanto é que eu geralmente nem negativo palavras-chave, porque o próprio Google já sabe qual é o público que é mais propenso de comprar o produto. Então, geralmente eu costumo deixar a campanha toda aberta e deixo o Google fazer o trabalho dele. E agora vem a pergunta, né, de qual tu deve usar na tua campanha. Bom, vamos lá. Se tu quiser velocidade, né, tu quer que aquela campanha rode mais rápido, tu quer testar aquele produto ali mais rápido, usa maximizar cliques, tá? Como eu te falei, né, o Google vai entregar o máximo possível. E se tu quer ter cliques qualificados, né, e tu tem um pouquinho mais de paciência, tu pode começar com um CPA desejado, tá? Nada te impede. E aí tu define ali um CPA mais ou menos naquele valor que eu te falei, né? Entre 60% a 100% da comissão do produto. A real é que as duas estratégias de lance funcionam, tá? O mais importante é saber fazer um teste bem feito. Então, independente se tu estiver rodando com CPA desejado ou maximizar cliques, as duas vão funcionar, só tem que saber o que tu tá fazendo, né? Então, às vezes ali tu já tem um curso que te ensinou em maximizar cliques, aplica maximizar cliques então, né? Ou o curso aí que tu tem em mãos, ele te ensinou com CPA, aplica em CPA. Porque se tu rodar ali com uma estratégia de lance que tu não conhece, nem sabe como funciona, talvez tu acabe gastando um dinheiro à toa, por não ter conhecimento mesmo. E então o que eu falei aqui, o mais importante é tu saber fazer um teste bem feito, independente da estratégia de lance. E o que é saber fazer um teste bem feito, na minha opinião, tá? É tu saber definir até quando tu vai testar aquele produto, né? Em primeiro lugar isso. E segundo lugar, é saber o que analisar para ter certeza de que o teste ele foi bem feito, tá? De que o teste ele foi feito 100% corretamente. E é exatamente isso que eu explico nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela, tá? O erro aí que os afiliados cometem nas campanhas, né? Que é o pós-campanha, onde eu explico ali as métricas que devem ser analisadas e tudo mais. Então sugiro que tu assista esse vídeo agora. Esse foi o vídeo de hoje, então. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Abração aí.